Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, com o compromisso de levar as verdades do Evangelho para o seu coração, as verdades da palavra de Deus, para que, crendo no Senhor Jesus Cristo, que está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede a favor de todos aqueles que o buscam para a salvação. É este o nosso compromisso, é este o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, de mostrar que as portas, ou está às portas, o arrebatamento da Igreja de Cristo. É uma hora, é um momento da preparação da Igreja de Cristo para este evento maravilhoso, a promessa de Cristo para a sua Igreja: eu vou e voltarei, vou vos preparar lugar e voltarei, para que onde eu esteja, vós estejais também. Por isto, as verdades do Evangelho precisam estar no seu coração e você precisa fazer a sua decisão. É aceitar a Cristo, é confessar com a boca que Jesus é Senhor, é Salvador, e ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. No livro de Gálatas, capítulo 3, do versos 22 ao 28, o apóstolo Paulo escreve: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O apóstolo Paulo está tratando neste capítulo de número 3 sobre que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Aliás,
Em todo o livro de Gálatas, que foi escrito para as igrejas da Galácia, que estavam sendo molestadas pelos judeus e também pelos fariseus que haviam se convertido ao Evangelho, a Cristo, e eles estavam introduzindo práticas da lei de Moisés para os crentes da Galácia. E o apóstolo Paulo se coloca como um defensor da fé em Cristo, demonstrando que aquele era um outro evangelho e mostrando aos crentes da Galácia que Cristo já havia cumprido toda a lei. O Senhor Jesus não somente cumpriu a lei de Moisés, mas ele cumpriu toda a lei de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 19, nos é registrado as palavras de Jesus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versos 17 ao 19. É exatamente isto que o apóstolo Paulo está colocando aos crentes da Galácia. Cristo já cumpriu toda a lei de Deus, inclusive a lei de Moisés. Sempre que há referência à lei de Moisés, é apresentado a lei de Moisés. Quando não é colocada a lei de Moisés, é a lei de Deus estabelecida, que inclui também a lei de Moisés. E Jesus diz que veio para cumprir toda essa lei e também os profetas, ou seja, tudo aquilo que os profetas profetizaram, Jesus veio cumprindo. Nós queremos tratar no programa de hoje de algo muito importante, fundamental, e que está criando muita celeuma e inclusive levando muitos às heresias e também a renunciar à verdadeira fé em Cristo, na palavra de Deus, no Evangelho. É sobre o dízimo. Queremos falar sobre este assunto dentro dessa palavra do apóstolo Paulo, que apresenta que a lei de Moisés foi colocada como um aio, como um meio que Deus usou para preservar aquele povo, os judeus no caso, até a vinda do Messias, de Cristo. Nos é registrado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 14, versículo 20, que Abraão dizimou. E Abraão não viveu debaixo da lei, e sim da graça, como diz o versículo 17 de Gálatas, no capítulo 3, verso 17, o apóstolo Paulo diz: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão de abençoar a sua descendência, e não diz descendências,
Diz aqui o versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. A promessa a Abraão estava em Cristo, porque a promessa era de abençoar a descendência de Abraão e todas as nações da terra. Então é por esta posteridade de Abraão, que é Cristo, é que Deus pôde cumprir esta promessa de abençoar todas as nações da terra. Nós vemos embates a respeito de dízimo, em que é muito utilizado o livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10, 8, 9, 10 em diante, e que no Novo Testamento não há nada referente a isto. Ora, o profeta Malaquias, ele realmente traz a realidade sobre a dízima para a obra de Deus. Mas ele traz uma realidade, porque a dízima, ela foi incutida na lei. Ela não fazia parte da lei, mas Moisés a incluiu. Em Números 18, versículo 21, nos diz que o dízimo foi dado aos levitas como herança, para servirem na adoração. Foi incluído na lei de Moisés, porque os levitas não receberam herança de terra, e como eles faziam parte do louvor no santuário, e quando foi incluído isto aos levitas, não existia o templo ainda, mas havia um lugar já programado para que fosse levado esses dízimos, ou seja, fosse oferecido aos levitas e aos sacerdotes que cuidavam do povo, ministravam ao povo sobre a questão de adoração e servir a Deus. E não foi só aos levitas e aos sacerdotes, foi também incluído nessa dízima o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estarão dentro das tuas portas. Então, quando o estrangeiro chegava na casa de um judeu, um israelita, ele também participava desta parte, dessa dízima, assim como o órfão e as viúvas eram assistidos também com essa dízima. Isto foi incluído na lei. E é por isso que o profeta Malaquias, no versículo 8 e 9, ele exorta os judeus que estavam deixando de levar a sua dízima para o templo, para atender estas necessidades que foi colocada na lei de Moisés, com maldição, porque todos aqueles que desobedeciam a lei de Moisés, eles estavam debaixo de maldição, porque a lei foi promulgada com bênção e maldição. No Monte Gerizim foi proclamada a bênção, e no Monte Ebal foi proclamada maldição, ou seja, aqueles que obedecessem à lei estariam debaixo de uma bênção, aqueles que desobedeciam estavam debaixo de uma maldição. É por isto que o profeta Malaquias fala sobre maldição aos judeus que estavam deixando de cumprir isto que estava na lei de Moisés. Agora, a partir do versículo 10,
nos vem a declaração do que representa a aliança que Deus tem com os dizimistas e os ofertantes da sua obra. É por isto que causa uma celeuma, trazendo uma informação errada. A partir do momento que passam a combater a Deus e a sua palavra, já estão numa heresia. Há muitos segmentos religiosos que estão seguindo este raciocínio teológico, que estão indo contrário àquilo que Deus estabeleceu. A descrição do profeta Malaquias é a descrição da bênção que redunda naqueles que cumprem o seu compromisso com Deus e com a obra de Deus. Em cada momento, há uma situação. Quando Moisés incutiu isso na lei, não havia templo, mas havia locais determinados para que os israelitas levassem essa dízima. A partir do momento que Salomão construiu o templo, idealizado por Davi, então os levitas passaram a servir nesse templo, os sacerdotes desse templo, e também passaram a levar isto que estava na lei para sustento dos levitas, dos sacerdotes e também dos órfãos, das viúvas. Aí dizem, mas era só alimento. Como alimento? Isto era produto da terra, mas a dízima não se voltava apenas a isto. A dízima era da prata, era do tesouro. A dízima era também de tudo aquilo que se ganhava. Salomão escreve em Provérbios, capítulo 3 de Provérbios, versículo 9, Salomão, o homem mais sábio que pisou esta terra, ele escreve dizendo: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Qual é as primícias de toda a tua renda? Você que não planta, você que não é agricultor, você que não tem uma terra para plantar, você tem renda. Qual é a primícia da tua renda? É o melhor que você pode oferecer para Deus e para a obra de Deus. Ah, mas o Novo Testamento não fala. Fala sim. Jesus, ele refuta em vários momentos os fariseus, que eram os guardiões da lei, que protegiam, queriam proteger a lei, mas eles mesmos foram criticados por Jesus, que eles não praticavam a lei, porque a lei era impossível de ser praticada, mas Jesus os contestava, dizendo que eles dizimavam da murta, da hortelã, da plantação, que estava na lei, e não cumpria as outras partes. Então não adianta. As pessoas precisam entender que a palavra de Deus é o seu todo. A palavra de Deus, ela traz bênçãos. Ora, se na lei havia esta aliança de Deus com aqueles que obedeciam, que cumpriam com o seu compromisso com Deus, com a obra de Deus, o que não vamos dizer hoje? Na graça, que tudo é realizado pela fé. Dizimar na obra de Deus é fé, é por fé. Dizimamos porque cremos na palavra de Deus, dizimamos e ofertamos porque Deus cumpre com a sua palavra. Só há duas formas, segundo a palavra de Deus, de contribuir na obra de Deus. É a dízima, é a 10ª parte da nossa renda para a obra de Deus. E a oferta alçada, que é a oferta alta acima da dízima. Então todo dizimista comprova a veracidade da palavra de Deus na sua dízima. Além da sua dízima,
ele ainda coloca a sua oferta alçada. Mas isso é algo voluntário de cada um. Ninguém pode ser induzido, como é induzido por esses pregadores que combatem a dízima, por essas teologias que estão fora dos princípios da palavra de Deus, que combate a Deus e a sua palavra, combate a aliança que Deus tem com o dizimista. O que eles fazem? Eles fazem pior. Eles usam 2 Coríntios 8 e 9, que não tem nada a ver com a obra de Deus. É uma campanha que o apóstolo Paulo faz em prol dos crentes que estavam na Judéia, passando fome, porque abateu uma tragédia na Judéia. É uma campanha pessoal que o apóstolo Paulo faz. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Cada um contribua segundo as suas posses. Isso é para a campanha da Judéia, não é para a obra de Deus. A obra de Deus é dízima e oferta alçada. Ninguém é obrigado a ser dizimista. Ninguém é obrigado a colocar oferta para a obra de Deus. Porque se faz é para aqueles que conhecem a Deus, conhecem o Evangelho, conhecem a Cristo, é aqueles que têm consciência, que foram alcançados por esta graça de Deus em Cristo, mediante alguém que dizimou e ofertou para que isto pudesse ocorrer. Agora é a nossa vez de também dizimar e ofertar na obra de Deus. Não podemos ir contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus. Aqueles que estão pregando isto, estão levando muitos crentes a fracasso. Estão levando muitos com as suas apresentações, com versículos bíblicos isolados. É isso que faz toda a heresia. E levando muitos a dizer, não, agora eu não preciso dizimar mais, não vou dizimar mais, mas em compensação vai entrar nas garras desses lobos que não vai tirar a dízima. Todos aqueles que pregam contra a dízima, eles arrastam muito mais dinheiro, lesam o seu rebanho, as suas ovelhas, com uma mentira. Porque usando 2 Coríntios 8 e 9, para este fim é mentiroso. E Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira. Portanto, a palavra de Deus é que prevalece, as verdades de Deus é que prevalece. Jacó também dizimava, conforme está registrado em Gênesis 28, versículo 20 ao 22, os patriarcas dizimavam, isto foi muito antes da lei. Melquisedeque, sacerdote, recebia dízimos, conforme está registrado em Hebreus capítulo 7, versos 1 e 2, antes da lei. O que você quer na sua vida? Você quer a bênção de Deus? Hoje na graça não existe maldição. A maldição estava na lei. Na graça não tem maldição. A graça tem a bênção. A graça tem a vitória. A graça tem a misericórdia. Mas tudo por fé. Aqueles que têm a fé, praticam. Aqueles que não têm, não podem praticar. Não deixe a sua fé em Cristo. Não deixe levar por falsos mestres. É isso que o apóstolo Paulo exorta os crentes da Galácia. Olhe para Cristo. Olhe e atente para a palavra de Deus. As verdades da palavra de Deus. Não seja um praticante contrário a Deus e a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus e seja uma bênção na sua vida.